ataca teu corpo, tua alma, teu espírito, pelo poder do nome de Jesus. E nós decretamos restauração, decretamos cura, libertação, uma noite de transformação para a tua vida, tua casa e toda a tua família. E você que crê, diz amém. Aplauda bem forte a Jesus. Aleluia. Cumprimente alguém aí perto de você, diga para essa pessoa: seja bem-vindo, você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo e com as pessoas certas, amém? Se assente, fique à vontade. É uma alegria tê-los aqui. Estivemos na nossa reunião de pastores, sábado, retornamos essa madrugada aqui para Chapecó, chegamos aqui perto do almoço, e glória a Deus que Deus nos guardou na ida, na volta. Ele é bom em todo o tempo, amém? E a gente sabe o que Deus tem para cada um de nós, né? Nessas estradas, se não é a mão dele nos guardando, tudo se complica, amém? Mas Deus é bom em todo tempo Ele é bom. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Para mim, dos evangelhos é o que eu mais amo, mais gosto de ler. Foi o primeiro evangelho que eu li quando me converti, o Evangelho de João inteiro. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5. Diz assim, João 6, 5. Jesus, levantando os olhos e vendo a multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para os experimentar, porque Jesus sabia o que havia de fazer. Filipe então respondeu: 200 denários de pão não dariam para nada, para que cada um deles comesse um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Senhor, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: mande o povo se assentar. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos que estavam para com os que estavam assentados. E igualmente assim também fizeram com os peixes, e deram a quantidade que eles queriam. E quando todos estavam saciados, disse Jesus então a seus discípulos: agora recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Diga para alguém pertinho de você: na tua vida, nada vai se perder. Posso ouvir um amém? Recolheram-nos, pois, e encheram 12 ao cesto de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram do que eles haviam comido. Amém? Amados, existe momento na nossa vida que nós olhamos para a nossa situação, nós olhamos para o tempo que nós estamos vivendo e muitas vezes nós chegamos a uma conclusão muito clara: não vai dar, não vai ter como dar a volta. Não sei como vai acontecer, mas eu não consigo dar a volta. Muitas vezes nós olhamos ao redor e nós dizemos o seguinte: eu não vou conseguir pagar as contas, do jeito que as coisas estão, eu não vou conseguir sustentar a minha família, do jeito que as coisas estão, não vai dar.
para realizar os meus sonhos. Essa batalha já está perdida. E essa palavra não vai dar, não tem como romper, não tem como ir além. Ela vai impregnando em nós, amém? E com o tempo, se nós não vigiar, se nós não cuidar, nós acabamos nos tornando o quê, pastor? Pessoas negativas. Foi exatamente num clima assim, com esse cenário, que os discípulos aqui se encontraram. Mais de 5.000 pessoas, uma multidão aqui faminta, fim do dia, e os mercados tudo fechado. Aliás, não tinha mercado perto, não tinha o que fazer. E aí, o que a gente faz automaticamente? A gente fala o que todos nós falamos: não vai dar. Não tem o que fazer. E aqui é interessante, porque não tinha solução. Não tinha. Eu não sei você, no meio do deserto, ninguém levou nada, basicamente. Um olhava para o outro, Jesus diz: olha, vamos alimentar essa multidão. E diz: como então? Não tem situações na tua vida que você teria que fazer uma pergunta para Deus? Como eu vou resolver esse problema? Como, Deus, eu encontro uma saída? Eu não vejo escape. E os discípulos aqui nesse texto estavam fazendo conta. Mas enquanto eles faziam conta, Jesus preparava um milagre. Entenda algo, igreja. A resposta para tudo que falta na tua vida está em uma pessoa: Jesus Cristo. A resposta para tudo que falta na tua casa, na tua família, na tua caminhada, está numa pessoa: em Jesus. Está naquele que continua operando. Está naquele que multiplica. Ele multiplica recursos, a Bíblia prova. Ele multiplica oportunidades. Ele multiplica portas. Fechou uma, ele multiplica e abre outra. Ele é Deus. Ele é aquele que operou milagre na tua vida. Mas pode ser que amanhã ele multiplique mais um. Que Deus é esse, pastor? É o Deus multiplicador. É o Deus que multiplica tudo. É o Deus que opera. Mas entenda algo: aquilo que está na tua mão, eu não estou falando de dinheiro, tá? Já para você não ficar armado, amém? Amém? Porque daqui a pouco começa a subir aqui barreiras espirituais aqui, amém? Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando para você entender, também dinheiro, mas eu quero que você entenda o seguinte: Deus vai operar um milagre através do que está na tua mão já. Eu vi um aleluia aqui. Deus vai operar um milagre com o que você já tem na tua mão. Existe alguma coisa na tua mão que é o que, pastor? Diga assim: matéria-prima para o milagre de Deus. Já está com você. Deus já entregou. Olha o que diz o versículo 9 aqui, João 6,9. Está aqui um rapaz com 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Mas aí vem a indagação: mas o que é isso para tanta gente? Tem um menino aqui que ele veio prevenido, amém? Diga assim: Jesus gosta dos prevenidos. Ele foi prevenido. Tem aqui um menino, ele tem 5 pães, 2 peixes. Mas, o que é isso? Eu recebi o salário agora, início do mês. Mas o que é isso, pastor? Diante do que eu tenho para pagar. O que é isso? Aquele que multiplica, amados, e aqui eu entro no primeiro ponto. Ele começa com o que você tem na tua mão.
André aqui, ele viu o que? Limitação. Mas aonde o homem vê limitação, Jesus vê possibilidade. André viu escassez, Jesus viu semente. O menino tinha pouco, mas ele entregou tudo. Entregou tudo. E aqui observe algo poderoso. O milagre não começou quando Jesus multiplicou. Não começou com a multiplicação de Jesus. O milagre começou com um menino que decidiu entregar tudo. Entregar tudo. Quanto tempo você está segurando o teu coração? Quanto tempo você está tentando resolver na tua força? Quanto tempo você está lutando contra os problemas, a escassez emocional, espiritual, física? O milagre, a Bíblia nos mostra aqui, não nasce aqui basicamente da quantidade do que você possui, mas da disposição do que você entrega. E nós não estamos falando de quantidade enorme, não. Nós estamos falando de coração moldável. Coração que quando vê a situação, olha para Jesus e diz: eis aqui alguém que é poderoso para mudar a minha história, a minha casa, a minha família, o meu hoje e o meu amanhã. Temos um exemplo bíblico em 2 Reis, muito claro. 2 Reis capítulo 4, versículo 2. O profeta falou para ela, Eliseu perguntou: diga-me o que você tem em casa. E olha o que a viúva disse: não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Eu não tenho nada, mas o que você tem? Eu tenho uma botijazinha de azeite. Foi daquela botija de azeite que surgiu o milagre. Moisés, no Êxodo, ele disse o seguinte para Deus, quando Deus chamou Moisés, ele disse exatamente o que eu e você dizemos. Quando Deus chamou, ele disse: eu não tenho capacidade, eu não tenho condição. O senhor quer usar eu? Não, eu não. Dou conta não. Olha para o irmão aqui, ó, tem um monte de gente aqui, ó, pode usar eles. Mas eu não. Moisés olhou e falou: eu não posso, eu não tenho capacidade. Mas em Êxodo 4, versículo 2, se eu não me engano, o Senhor olha para Moisés e diz o seguinte: Moisés, o que você tem na tua mão? O que você tem na tua mão, Moisés? E Moisés falou o quê? Eu tenho uma vara. O que Moisés tinha? Pedaço de madeira. Era tudo que Moisés tinha. E o que Deus fala para ele? Isso é tudo que eu preciso para fazer milagre. É tudo que eu preciso para operar. Entenda, igreja. Se você quer romper, se você quer ir além, compreenda como Deus age. Porque a glória dele, não é tua, amém? Você e eu entramos com a parte pequena. E Deus entra com o resto. Nós entramos com pouco. E Deus faz o resto. Talvez você olha a tua situação hoje e você diz assim: pastor, o que eu tenho? Eu tenho uma oração. Eu tenho lágrimas. O que eu tenho, pastor? Eu tenho tristeza. Eu tenho uma história lá atrás que eu nem gosto de lembrar. É isso que eu tenho. É tudo que eu tenho, pastor. Mas eu tenho um recado para você da parte de Deus. Entregue o que você tem, essa lágrima, essa dor, esse problema, essa angústia, essa incerteza, nas mãos daquele que pode todas as coisas. Entregue o seu pouco para Ele. Entregue o seu coração ferido. Entregue a sua angústia. Entregue as suas preocupações. Aliás, entregue o seu coração para Jesus.
E não parcial, entregue por completo. Veja bem, por isso que Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. Porque quando aquele menino entregou para ele os pães e os peixes, ele estava dando o que para ele? Todo o seu sustento. Diga assim, pureza. Ele não ficou pensando, ele não deu brecha, ele não ficou imaginando, bom, se eu entregar vai faltar. Ele olhou para Jesus e falou, eis aí o multiplicador. Eis aí o que transforma, eis aí o que traz vida, eis aí o que traz bênção, eis aí o que traz milagre. A Bíblia diz em João 6, aqui no versículo 11, olha o que Jesus fez. Jesus tomou os pães do menino e deu graças. Segundo ponto, aquele que multiplica, age quando a gratidão entra em cena. Ele não agradeceu pela sobra, ele não agradeceu pelo pouco, não. Entenda, no mundo tem dois tipos de pessoa, dois tipos básicos de pessoa. Que tipos são, pastor? Os que reclamam do pouco. Primeiro tipo, reclama. Passa a vida reclamando. Reclamando do quê, pastor? Do pouco. Tudo é pouco. Nunca chega. Nunca tá bom. A pessoa veio lá de baixo, subiu, tá lá em cima. Nunca tá bom. Esse é um tipo de pessoas, reclamam do pouco. E o outro tipo, pastor? As que agradecem quando o pouco vem na sua mão, porque aprenderam a viver sem nada. As que agradecem pelo pouco. Eu tenho comigo uma frase muito clara. Os murmuradores, o que eles fazem, pastor? Eles enxergam a falta. Os adoradores, eles enxergam a fidelidade de Deus. Os murmuradores enxergam a falta. Os adoradores, sob o pouco, eles dizem glória a Deus. Eles glorificam a Deus. A murmuração faz o que na nossa vida, pastor? Ela fecha as portas e a gratidão abre. A murmuração fecha e a gratidão abre. Faça um teste. Segunda semana de junho. Já tem gente em julho aqui, né? Segunda semana de junho, amém? Amém? Faça um teste essa semana. Não fale nada negativo. Só fale palavras de fé. Eu nem diria semana. Que tal segunda? Pastor, se eu passar meio-dia já é vitória. Pastor, se eu ficar 1 hora já é vitória. Por que a gente é assim? Não é mais fácil acreditar? Quando você acredita, declara, profetiza, a porta se abre. A porta se abre. Agora quando você fica murmurando, sabe o que você vai ficar? Azedo. Amargo, limão, azedo. É isso que a gente vira. Mas quando a gente é boca de Deus, as pessoas gostam de estar perto. Quando a gente ora, a gente busca, a gente muda ambiente. Evangelho de João 11:41. Olha o que Jesus fez. Então, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto estava. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por
me haveres ouvido. Em outra linguagem ele diz, eu te agradeço porque me ouviste. Eu te agradeço porque o Senhor me ouve. Diante do túmulo de Lázaro, diante da morte, removem a pedra do túmulo. Diante do impossível, Jesus declarou, Pai, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está me ouvindo agora. Eu sei que o Senhor está me ouvindo agora. Pega essa chave, igreja. Jesus agradece antes da ressurreição. Antes de Lázaro sair. Jesus agradece antes, é o que diz aqui. Tem gente adorando depois da vitória. Depois da vitória, qualquer um adora. Eu vou repetir, tem gente adorando depois da vitória. Depois da vitória é fácil adorar. Eu quero ver você adorar antes. É fácil ser crente nos lugares altos. Tem que ser crente também diante do túmulo, diante do problema, diante da batalha. Os verdadeiros adoradores adoram Jesus quando? Antes, adoram no vale, adoram no problema, adoram no meio do caos, adoram olhando aos seus olhos e dizendo o seguinte, não tem como resolver, mas eu sirvo, eu creio e eu ando por fé no Deus que fez todas as coisas. Ele é poderoso para mudar. Ele é aquele que age quando, pastor? Quando ninguém está vendo. Quer um conselho? Com lágrimas adore. Com angústia, adore. No meio da incerteza, adore. Seja a boca de Deus e não boca das trevas. Se posicione. Não espere a porta se abrir para adorar. Jesus mostrou isso aqui para nós. Adore e a porta vai se abrir. Não espere o milagre chegar para glorificar. Glorifique. Porque o Deus de milagre que te chamou para estar aqui, para estar ouvindo essa palavra, está olhando para você e está dizendo para você nessa noite, se você me adorar, eu mudo a tua história. Eu mudo a tua história, eu transformo a tua vida, eu te levanto. Se eu ressuscitei Lázaro, será que eu não posso ressuscitar você? Se eu trouxe vida no meio da morte, é o que ele está dizendo, será que eu não posso mudar a tua situação? O que é mais difícil do que a morte? Eis aqui um homem, Jesus, que trouxe vida no meio da morte. Eis aqui um homem, Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia. Eis um homem que é poderoso para ressuscitar tudo o que você não tem mais o que fazer. Evangelho de João 6, vamos para o versículo 12. Olha o que Jesus fala. Parte B. Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Diga para alguém pertinho de você, aponta o dedo para essa pessoa. Diga assim, quando você aprender a administrar sem desperdício, Deus vai te levar para um nível que você jamais imaginou. Está dando para entender, igreja? Aquele que multiplica, multiplica além da necessidade. Além. Todos comeram. Todos aqui se fartaram. Todos ficaram satisfeitos. E a Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos. O meu Deus, e eu espero que o seu Deus, não é limitado pela lógica humana. 2 Reis, capítulo 4, versículo 6. E sucedeu
que cheia. Sucedeu que, quando foram cheias as vasilhas, ela disse ao seu filho: traga-me mais vasilha. Porém, ele disse: mãe, não tem mais vasilha nenhuma. E naquele instante o azeite acabou. O azeite só parou quando terminaram as vasilhas. Não faltou azeite, faltou vasilha. Azeite tinha vontade. Deus não parou de derramar. O homem que parou de apresentar vasilhas. Tem gente que conheceu um Deus de milagre e não conhece mais Deus de milagre, porque não apresenta mais vasilha. Tem gente que conheceu o Deus de milagre, mas não vê mais milagre. Por quê? Porque não apresenta mais vasilha. Não tem mais vasilha para apresentar. E quando não tem vasilha, o que acontece? O azeite para. O azeite para. O texto diz que enquanto tinha espaço aqui para receber, o azeite descia. Enquanto não tinha bloqueio, enquanto não tinha barreira, enquanto tinha entrega, o azeite descia. A limitação nunca está em Deus. Nunca está nele. Foi ele que enviou o animal mais limpo que tem, um corvo, para alimentar Elias. Foi ele que mandou maná do céu para alimentar o povo de Israel. Foi ele que abriu, a Bíblia diz, o Mar Vermelho. Foi ele que, quando Moisés tocou na rocha, brotou água. Quem é ele, pastor? Ele é Deus. Ele é Deus. O Deus que entra na minha história e entra na tua história para mudar e não para deixar igual. Não para deixar igual. Ele entra para transformar. Quando Deus entra na minha história, quando Deus entra na tua história, a escassez perde a autoridade da tua vida. É só apresentar a vasilha, é só entregar o coração, é só não deixar o negativismo entrar, é só você entregar a tua vida, a tua casa, a tua família, tudo na presença dele por completo, e a escassez não vai permanecer. Não tem como permanecer na sua vida. Eu não sei como você está hoje. Talvez você olhe para a sua situação e você diz: é impossível. Mas deixa o Deus do impossível fazer o milagre. Pare de limitar Deus. Pare de limitar Deus. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: que área da tua vida você ainda não entregou a Deus? Que área da tua vida você põe limites? Que área da tua vida você entrega e não entrega? Você põe na presença de Jesus e retira. Será que não chegou o dia? Será que não chegou a hora? Será que não chegou o momento de você juntar todas as vasilhas que estão na tua mente, no teu coração, na tua vida, na tua casa, e dizer: hoje eu coloco tudo aos teus pés. Enche como o Senhor quer. Opera em mim de acordo com a tua vontade. Deus nunca deixou de operar milagre. Mas o problema é o quê? É que nós paramos de entregar a vasilha. Põe a mão no ombro de alguém aí. Dá aquela sacoalhadinha bem educada. A pastora comprou um aparelho lá em casa que ele faz assim, ó. Dá uma sacoalhadinha nessa pessoa aí, bem educada assim, e diga: entrega essa vasilha por completa a Jesus, sem limitação, e você vai experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus
vontade de Jesus, mais milagre aconteciam. Eu vou repetir, quanto mais eles se entregavam à vontade de Jesus, mais milagre acontecia. Será que é difícil? Quanto mais eles repartiam, entregavam pão, pega, mais peixe, mais eles recebiam. Come mais um aqui, tem mais. Quando você começa a andar com Jesus 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você começa a absorver essa ideia. Pedro andou com Jesus 3 anos. E Pedro aprendeu algo poderoso. O que ele aprendeu, pastor? Que tudo que Jesus entregou não é para ficar retido. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 6. Pedro disse ao paralítico na porta do templo: não possuo nem prata nem, mas o que eu tenho, isso que eu tenho, eu dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Levanta e anda. Interessante, Pedro descobriu com 3 anos de cristianismo o segredo da multiplicação. Quantos anos nós precisamos para entender isso? Não vamos nem falar, amém? Amém? E olha que Pedro era um cara complicado. Porque depois de 3 anos andando com Jesus, quando foram prender Jesus, o que ele tinha na cinta? Uma peixeira. Mas ele entendeu esse princípio. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus. É o que eu tenho. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas eu tenho um nome que é sobre todo nome. É o que eu tenho. Quem entrega o que recebe nunca fica sem receber de volta no reino de Deus. O reino de Deus funciona por fluxo, amém? Fluxo. Você entrega, você recebe. Você entrega, você recebe. Se você não se move, se você não entrega a vasilha, se você não crê nos milagres, se você não anda no sobrenatural, tudo o que você recebe vai morrer em você. Morre em você. Mas aquilo que você movimenta, isso inclusive dinheiro, aquilo que você movimenta, multiplica. Está dando para entender? Se você movimenta a tua fé, você vai se tornar uma pessoa de mais fé. Se você se fecha, segura para ti, não divide com ninguém, você vai esfriar, vai morrer. Está dando para entender? É assim que funciona. O que você divide, multiplica. Pedro distribuiu aqui e o que ele recebeu? Recebeu mais. Será que não é por isso que Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38, Jesus falou algo mais ou menos assim. Vamos ler junto. Deem boa, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que vocês tiverem medido, vocês medidos também serão. Põe a mão assim na tua cabeça. Você vai dizer o teu nome, eu vou dizer o meu. Amém? Fecha os teus olhos. Carlos, e ser-vos-á dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante, está vindo sobre a minha vida, porque a medida
com que eu meço, Ele vai medir. A medida que eu adoro, Ele vai medir. A medida que eu me entrego, Ele vai medir. Quanto mais eu sou vasilha na sua mão, mais Ele vai me encher. Tem bênção vindo sobre a tua vida. Tem azeite vindo sobre a tua vida. Tem bênção chegando para a tua casa. Entrega o vaso para Ele. Mas entenda algo aqui, amados. Qual é o problema, pastor? O problema é simples. Tem gente querendo só o quê? Receber. Amém? Tem gente que só quer receber. Receber bênção. Receber palavra. Só quer receber unção. Só quer receber provisão. O céu tem bênção para mim? Eu quero. Claro que o céu tem. Mas o que Jesus está procurando? Diga assim, distribuidores. Distribuidores. Jesus não procura um depósito. Jesus procura um canal que libera para outros. Jesus não procura um depósito. Ele não está alocando baracão. Não. Jesus está alocando vidas para distribuírem. Chamando vidas para ser vaso na sua mão. Posso ouvir um amém? Eu vou te ensinar um segredo que eu aprendi na caminhada. O que falta para a tua vida? O que falta? Falta amor? Ame as pessoas. E você vai receber amor. Falta cuidado? Cuide de pessoas e você será cuidado. Está dando para entender? É simples assim. Seja generoso e as pessoas vão ser generosas com você. Seja uma pessoa positiva. Seja uma pessoa alegre e você vai ver muitas pessoas sorrindo para você. Seja uma pessoa que transmite cura e você vai receber cura. Você vai receber cura. Reparte o que Deus te entregou. Muitas vezes Deus te entregou uma ideia, muitas vezes um cajado para libertar alguém, muitas vezes uma pessoa só, muitas vezes uma família, muitas vezes Deus te deu algo, uma vasilha, Ele colocou na tua mão. Olha só, nem o lugar que você mora é teu, você é uma vasilha. Você é uma vasilha. Se Jesus não usar essa vasilha, outro vai usar. Eu oro para que seja Jesus, amém? Eclesiastes, capítulo 11. Versículo 1. Vamos ler junto? Lance o seu sobre as águas, porque depois de muitos dias você... Pega essa chave aqui. Peça para a pessoa que está do teu lado. Você é formado do quê? Diz para ela, água. 80%. Lança o teu pão sobre as águas. Porque depois de muitos dias, ele pode voltar para você. Quem planta, colhe. Não adianta. Diz para alguém do teu lado, Deus não procura reservatório.
Deus procura rios. Quando você deixar fluir, o rio de Deus vai fluir na tua vida. Você vai olhar para Ele e não mais para os problemas. Você vai olhar para a palavra e não mais para os problemas. Você será cheio da presença dEle. Porque quanto mais você se entrega, mais Ele deposita em você. Deus é simples. Nós não podemos complicar. Agora, observe algo aqui poderoso nesse texto da Bíblia. Sobraram quantos cestos? Quantos? Aqui não diz que é 11, também não diz que é 13. Amém? A Bíblia diz que é 12. Quantos discípulos tinham distribuindo? 12. Cada discípulo que entregou o seu vaso para Jesus voltou para casa com um cesto nas costas. Pegou? No reino de Deus, quem participa dos milagres nunca volta de mãos vazias. Nunca volta de mãos vazias. Estou terminando, pega essa chave aqui. Quem distribui não fica sem. Quem serve Jesus nunca fica vazio. Quem abençoa nunca fica para trás sem ser abençoado. Ninguém fica vazio quando ajuda Jesus a alimentar multidões. Lança o teu pão, a tua vida, o teu sustento sobre as águas e vai voltar para você. Eu profetizo em nome de Jesus que tem bênção voltando para você. Tem milagres voltando para a tua casa. O sobrenatural de Deus vai voltar para você. Tem pão chegando na tua mesa. Tem suprimento que vai voltar. Você não esperava, você não imaginava, você não sonhava. Mas Deus vai multiplicar. Porque um dia você entregou na mão dEle. Ele é poderoso para trazer existência. Mas lança no fluxo. Entrega, não retém, não retém. Quer ser mais amado? Abrace mais. Irmã, quer ver o teu esposo fazendo declaração para você? No dia dos namorados? Amém? Quer ver, irmã? As mulheres não querem. Meu Deus, irmã! Amém? Quanto você faz de declaração para o teu esposo? Irmão, quer ver tua esposa fazer declaração para você? Fazer um cafunézinho para você? Quanto você faz de declaração para ela? Está dando para entender? É simples. Plantação, colheita. Plantação, colheita. É simples, é assim que funciona. O que a multidão via aqui? O que talvez você vê no meio da tua vida, da tua situação? Fome. A multidão via fome. Os discípulos viam o que aqui, pastor? Escassez. Mas aquele menino de coração puro, o que ele viu, pastor? Oportunidade. Se ninguém quer entregar, eu entrego. E tinha alguns lá com um pãozinho no bolso. Dou não. Se ninguém quer entregar, eu entrego. Por quê? Minha oportunidade. Minha oportunidade. Enquanto todos viam um problema, o que Jesus via, pastor? Milagre. O segredo, amados, nunca esteve aqui nos pães. O segredo nunca esteve aqui no peixe que a palavra diz. O segredo sempre esteve e sempre está em uma pessoa, Jesus Cristo, o Senhor. É nele. Nesses 20 e poucos anos pregando o Evangelho, eu nunca mudei minha visão de Jesus.
Ele continua sendo aquele que multiplica. O que o Pai fazia, Jesus faz. Porque o Pai e eu, ele disse, somos um. Ele multiplica o recurso. Ele multiplica as forças. Ele multiplica a oportunidade. Mas você precisa aproveitar a oportunidade, amém? Porque aquela história, cavalo encilhado. Cavalo encilhado, irmã, é uma linguagem aqui do sul. Passa só uma vez. Cavalo encilhado passa uma vez. Você monta o cavalo, aproveita. Ou vai ficar sem, amém? Passa uma vez. Você tem que aproveitar a oportunidade. Jesus é aquele que multiplica. Mas você acredita? Pouco nas minhas mãos, pouco na tua mão. O que é, pastor? É escassez. Mas entrega na mão de Jesus. Entrega o teu problema na mão de Jesus. Entrega a tua lágrima na mão de Jesus. Entrega a tua dor. Entrega a tua ansiedade. Entrega o teu futuro. Entrega teu esposo, tua esposa, teu filho, tua filha na mão de Jesus. Entrega tudo. Talvez Deus te trouxe aqui essa noite para ouvir exatamente isso. O que o senhor quer dizer, pastor? Olhe bem nos meus olhos. Tire os olhos do que está faltando. Tire os olhos do que está faltando. Não tem pão, não tem peixe, não tem nada aqui no deserto. Tire os olhos do que está faltando e coloca os teus olhos em Jesus. Tua vida vai mudar. Tua casa vai mudar. Jesus nunca falha. Ele não mudou. Pastor, eu estou na guerra. Todos nós temos uma guerra. Não tem um crente aqui que eu li que deixou de ter guerra. A guerra existiu, a guerra vai existir. E se eu e você não tiver uma guerra, nós vamos entrar numa depressão forte, amém? Nós precisamos de guerra todo dia. Senão nós vamos viver no sofá. Amém? Nós somos moldados no fogo. Ferro se afia com ferro. Quer ver a vitória chegar? Entrega o vaso para Jesus. Coloca os teus olhos em Jesus. Tira do pão, tira do peixe, tira do problema. Olha para Ele. E Ele vai bater na tua casa. Vai bater na tua empresa, vai bater no teu negócio, vai bater no teu emprego, vai bater na tua conta e vai recolher as lágrimas e vai abençoar você em nome de Jesus. Fique de pé. Por um momento feche os seus olhos. Eu sinto no meu espírito que há pessoas aqui que você está olhando para o pão. Eu vou repetir. Há pessoas aqui que você está olhando para os pães. Você está olhando para a necessidade. Você está olhando para o que você precisa. Mas Deus mandou você olhar para Jesus. Escute o que eu vou falar, mantenha os teus olhos fechados. O problema aqui desse texto, nunca foi o tamanho do recurso. Nunca foi. O problema sempre foi a direção do recurso. 5 pães na mão daquele menino. Alimentava o quê, pastor? Alimentava uma família. Era comida para um momento aqui, para uma família. 5 pães na mão do mestre alimentaram uma multidão. Talvez você chegou aqui nessa noite e você está dizendo, pastor,
Eu sou esse menino. Eu só tenho 5 pães. Eu só tenho 5 peixes. Eu só tenho uma promessa, pastor. Deus me deu uma promessa lá atrás, pastor. É o que eu tenho. Pastor, eu só tenho lágrimas. Pastor, eu só tenho dor. É o que eu tenho. Aliás, nem é dor, pastor, é ferida na alma. Eu estou numa guerra dentro de mim, pastor, é ferida, é dor, é aprisionamento, a minha mente não descansa. Jesus está perguntando para você hoje, o que você tem? O que você tem? O que você tem na tua mão? Qual é o problema que você tem? Qual é a batalha que você tem? O que está faltando na tua vida? O que eu faço, pastor? Entregue. Consagre. Coloca nas mãos de Jesus. Eu não sei o que você tem na tua mão. Eu não sei o que você está segurando. Moisés entregou a vara. O que era a vara, pastor? Era o apoio. Talvez você está se apoiando numa vara torta. Uma vara errada. Uma ideia errada, um pensamento errado. Jesus está dizendo para você, entrega para mim. Deixa eu ser o teu apoio. Deixa eu ser aquele que te sustenta. O que aquela mulher tinha? Ela só tinha um pouquinho de azeite. Por que você não entrega um pouquinho dessa tua dor nas mãos de Jesus? E deixa Ele tirar e colocar alegria nesse vaso. Por que você não entrega os teus sonhos que você nunca conseguiu realizar nas mãos de Jesus? Ele pode mudar a tua história. Ele pode transformar você. Por que você não entrega a tua vida? Será que hoje não é o dia de você dizer, Jesus, o pão e o peixe sou eu. O pão e o peixe sou eu, Jesus. Eu sou esse vaso. O Senhor precisa. Eu sou o cesto para guardar esse pão. Eis-me aqui. Vem ser o pão da vida em mim. Deixa eu ser o cesto na tua mão. Muda o que o Senhor tem que mudar. Faz o que o Senhor tem que fazer. Eis-me aqui. Se você precisa fazer essa oração nessa noite, se você tem áreas da tua vida que você precisa entregar para Jesus, hoje é o dia. Hoje é a hora. Vem aqui diante do altar. Entrega a sua dor, entrega seu desânimo, entrega a sua luta, entrega a sua batalha, entrega todo o teu ser. Meu sacrifício sou. Tu provês o Espírito e me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me.